Bom dia a todos. Havendo um número legal, iniciamos a segunda sessão extraordinária do segundo ano legislativo da 20ª legislatura. Convido o vereador Jefferson Cardoso para que realize a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Salmos 34, verso 19. Obrigado, vereador Jefferson. Senhores vereadores, em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luiz Fernando Almeida, que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo, mensagem 271/2022, projeto de lei ordinária 350/2022, autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, a conceder subvenção social mediante a celebração de convênio à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, e da outras providências. Mensagem 270/2022, projeto de lei complementar número 31/2022, autoriza o Executivo Municipal a prorrogar os contratos celebrados via regime administrativo com os profissionais de educação para atuarem nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, bem como na educação infantil, nas escolas da rede municipal de ensino, em caráter emergencial e por prazo determinado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público. Regime de urgência ao projeto de lei complementar número 31/2022. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Almeida. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, está aberta a ordem do dia. Vereador Jonathan Henke. A todos bom dia. Eu preciso aqui deixar registrado uma situação de indignação no que houve na sexta-feira, em que fortes chuvas, ventos atingiam a nossa cidade e os bairros Rio da Luz, Barra do Rio Cerro, Jaraguá 99, Jaraguá 84 e parte do Garibaldi ficaram por horas sem energia elétrica. Eu entendo que foi uma situação pontual, foi uma catástrofe natural, porém eu preciso deixar registrado aqui que tem algumas situações que podem ser evitadas, coisas básicas que é uma função da Celesc. Por exemplo, o corte das árvores próximas às fiações elétricas. Eu tenho que mencionar um estabelecimento que foi a panificadora Aliança, que desde as 17 horas de sexta-feira, essa veio a retornar energia elétrica apenas às 19h15 do sábado. Então, se perde alimento, se perde mão de obra e não se consegue produzir o que já estava em andamento. O tamanho perca dessa empresa. Também outras ruas, como a rua Alex Fischer, inúmeras ligações que eu recebi. Infelizmente, como já pontuei, foi uma catástrofe natural. Mas tem coisas que podem ser evitadas. Eu preciso aqui deixar isso registrado e que a Celesc melhore o seu atendimento aos nossos munícipes em Jaraguá do Sul. Continua aberta a ordem do dia. Vereador Luiz Fernando Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham através da TV Câmara, eu faço coro às palavras do vereador Jonathan, para fazer uma observação correspondente ao bairro qual nós estamos alocados, a Câmara de Vereadores, aqui no bairro Rural. Nós tivemos a queda de energia aqui no bairro, por volta também das 17, 16 horas e pouco de sábado, e somente por volta das 11 horas da noite a energia retornou
a esta localidade. Então nós não temos apenas, como muito bem o vereador Jonathan relatou, os problemas relacionados aos interiores, com árvores e rede de energia elétrica. Nós temos também um problema pontual aqui no RAL, que não foi só também devido à catástrofe natural que nós tivemos no sábado, mas aqui qualquer trovão que dá, acaba a energia e demora horas para retornar à normalidade. Então fica aqui um registro, né? Nós tivemos aí, claro, com a catástrofe, vários prejuízos para a instituição, que nós não podemos mais suportá-los, né? Nós não podemos mais continuar da forma como estamos. Nós precisamos sim dar celeridade aí aos próximos passos para sanar estes problemas recorrentes, inclusive com dispêndio de recurso público, mas também fazer um alerta à Celesc mais uma vez, porque não foi a primeira vez que isso ocorre, no sentido de fazer ampliação da rede de energia elétrica, trocar transformadores, se for o caso, principalmente aqui no RAL. Eu tenho informação extraoficial de que com a troca de um transformador já iria solucionar o problema. Então nós não podemos mais ter estes tipos de transtornos, e a comunidade principalmente, né? Nós temos aqui nesta região, e me chegou a conhecimento devido à reclamação de morador aqui do bairro, de que tem tratamento de saúde, precisa estar ligado a um equipamento elétrico e sem energia elétrica. A sorte que tem parente que mora lá no Amizade, aí foi lá para casa do parente, enfim, dormiu lá. Mas de todo modo é um transtorno. Então que seja revisto essa situação por parte da Celesc o quanto antes. Seria isso, presidente. Muito bem, eu quero só que ocupe o meu tempo de 3 minutos para poder falar sobre sexta-feira. Eu quero dar aqui para os senhores a prestação de contas e dizer para todos os vereadores e os munícipes que no sábado de manhã convidamos os vereadores para uma reunião para tratar de como seria essa última semana de trabalho legislativo. Então ficou combinado de que nós faríamos a sessão extraordinária no dia de hoje, aqui no auditório da Católica, no modelo ainda antigo, senta, levanta, quem é a favor permaneça igual, os contrários levantem-se. Hoje à noite teremos a sessão solene de homenagem aqui nesse ambiente, e amanhã teremos a sessão ordinária com votação de projetos, importantes por sinal, e também a eleição da mesa diretora. Também quero pontuar o seguinte: quando eu assumi a presidência, logo depois, teve uma situação muito parecida, houve queima de equipamentos, com um equipamento chamado storage, que até então eu nunca tinha ouvido falar, e aquele momento deu um prejuízo para a Câmara de mais de 350 mil reais, que custou aquele equipamento, mais de 350 mil reais. De sexta-feira à noite para cá, só a título de informação, a mesa de som da Câmara de Vereadores foi totalmente tomada pela água, foi encharcada. Aquela mesa de som, me parece, hoje eu falei na rádio, na RBN, inclusive, que teria custado próximo de 50 mil, mas foi 34, 35 mil reais que foi o custo daquela mesa de som, uma mesa de ponta para atender a necessidade do ambiente da Câmara. Então nós estamos falando de uma mesa de som que custou, muito provavelmente, a sua perda, 35 mil reais aproximadamente há 2 anos atrás. Os notebooks dos vereadores, de 11, me parece que 7 ou 8 foram molhados, alguma coisa assim. 7 ou 8. Esses notebooks, quando foram comprados, teve um custo de quase 10 mil reais cada notebook. Então nós estamos falando de 70 mil reais aproximadamente, mais uma mesa de som, mais equipamentos. Então não tenham medo de errar, que aquela chuva de sexta-feira para o Poder Legislativo custou mais de 100 mil reais, muito provavelmente. Até porque os equipamentos ainda não foram
ligados, estão esperando secar para depois poder ligarem para ver o tamanho do prejuízo. Então eu reforço aqui para os senhores vereadores, se nós vamos manter o nosso poder legislativo pagando aluguel, perfeito, vamos continuar pagando aluguel, lembrando, vereador Livramento, vereador Jonathan e demais, que em outubro vence o contrato com a Católica. E aí alguém vai poder dizer assim, mas pelo índice vai aumentar, ali vai aumentar um pouco. Pode ser. Só que pode ser também que a Católica peça o prédio. E se eles pedirem o prédio, para onde vai a Câmara de Vereadores? Nós vamos ter que passar novamente por um processo de mudança. Procurar um lugar melhor, igual ou pior do que esse. Mas nós vamos ter que pensar em alguma coisa em outubro, e isso vai ser uma decisão para a mesa diretora, para os vereadores resolverem. Então algo tem que ser feito. O que não pode ser feito é a gente virar as costas e dizer que o problema não existe. Temos que decidir. Vamos continuar pagando aluguel. 10, 15, 20, 25. Está tudo certo. Eu sou parceiro e estou com o grupo. Estou com a Câmara. Agora nós temos que fazer algo. Porque senão, hoje a previsão de chuva é 300 milímetros. Hoje a previsão de chuva é 300 milímetros. A Defesa Civil esteve aqui, distribuiu lona preta, só que é remendo. É muito remendo para o Poder Legislativo, para uma cidade de 200 mil habitantes, onde o Judiciário tem a sua sede própria, onde o Ministério Público tem a sua sede própria, o Ciretran, a Prefeitura tem a sua sede própria e o vereador, o Poder Legislativo, não tem o seu ambiente de trabalho oferecendo dignidade, não somente para os funcionários, mas também para os munícipes. Então eu peço que 2023 seja um ano que nós possamos resolver e deliberar de forma efetiva, sem remendos, ou vamos remendar para sempre, porque o Poder Legislativo não vai acabar. Vai ter vereador daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos. Teremos sessões solenes, teremos audiências públicas e nós vamos continuar deixando gente para o lado de fora porque não puder entrar, porque o nosso auditório, para 200 mil habitantes, tem 44 lugares. Precisamos pensar. Obrigado, continua aberta a ordem do dia. Vereador Jefferson Cardoso. Bom dia, senhores vereadores, munícipe que nos acompanha através das redes sociais. Aliás, hoje não tem rede social, né? Só está sendo gravado. Senhores vereadores, eu acredito nas falas que foram ponderadas aqui do presidente dessa Casa de Leis, mas mais que acreditar nas palavras de Vossa Excelência, eu acredito que nós temos que acabar com discursos de outras pessoas e outras autoridades, discursos patéticos. Quais são esses discursos patéticos? Aquele que diz que uma nova sede não pode existir porque esse recurso poderia ir para a saúde. Mas fala em ir de recurso para a saúde, mas aprovou na semana passada a construção de um centro de educação para o trânsito no valor de R$1.800.000, que poderia, muito simples e fácil, utilizar um educador para ensinar sobre trânsito nas próprias escolas. Não precisaria construir mais um prédio. Enquanto isso, fica aí a nossa Câmara de Vereadores hoje, prédio alugado, onde o custo, o senhor bem colocou R$300 mil em equipamentos que já foram danificados, fora os outros mais de R$100 mil, e fora também, presidente, o aluguel. Ultrapassa R$500 mil em um ano, o vereador Rodrigo Livramento, logo novo, que compactua muito com a economicidade do poder público, R$500 mil para manter um prédio alugado. Eu não vejo nem aqui nem na China, vereador Vinta, um empreendedor, uma pessoa ponderada, dizer que isso é economia, está aqui num prédio alugado. Não, mas eu acho que o dinheiro da construção da nova sede tem que ir para a saúde. Mas ora,
Teve quantas oportunidades de mandar recurso para a saúde e não mandou? E não mandaram. Era empréstimo, hoje mais de 500 milhões existem em Jaraguá do Sul, que não foi para a saúde, foi para recap de asfalto. Não pensa no prejuízo quando tira do servidor público e reformas que só perde um servidor público. Não pensam, quando vem esses tipos de projetos mirabolantes que trazem prejuízo para a sociedade e não benefício para a saúde. Não vejo reclamar nisso. Não vejo reclamar quando tira emprego dos donos de vans. Ali não, ali o projeto é bom. Agora, construir uma nova sede onde vai ter valorização patrimonial em primeiro lugar, vai dar uma melhor, não é conforto a palavra, mas vai dar uma melhor logística para os trabalhos de uma Câmara onde os servidores vão ficar aqui por 20, 30, 40, 50 anos, outras pessoas virão. Eu não estou propriamente falando do conforto do vereador Jefferson. Não estamos falando do conforto do vereador Jefferson, do conforto do vereador Luiz Fernando Almeida. Nós estamos falando daqueles que nos procuram para trazer problemas para nós trazermos a resolução para eles. Quantas vezes os senhores já viram nessa nova Câmara alugada, pessoas para o lado de fora aguardando atendimento em filas, porque não cabe, não comporta dentro do nosso gabinete? O pagador de imposto está pagando, novamente, por discurso patético que não vai levar a lugar nenhum. A sociedade está pagando a conta. A logística de trazer Câmara para cá, a logística de servidores para vir para essa plenária aqui que foi feita às pressas. Não podemos mais admitir. Presidente, precisamos urgentemente de uma solução. O presidente da comissão da construção da nova sede, eu digo para toda a sociedade, bota na minha conta isso, porque eu garanto que é mais conforto para uma sociedade inteira e principalmente mais economicidade, uma nova casa de leis para Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul merece e não podemos mais ficar atrás de discursos aí mirabolantes e eleitoreiros que não vai levar a lugar nenhum. Continua aberta a ordem do dia. Vereadora Cirlei Chapo. Bom dia, colegas. Já que o Partido Novo foi citado, vou aproveitar e falar tanto em meu nome quanto do Rodrigo em relação à construção da nova sede. O Partido Novo não acredita em economia burra. E há economias que se fazem que são burras. E, infelizmente, essa da Câmara de Vereadores não ter uma sede própria acaba sendo uma economia burra. Porque, como bem já colocou o presidente Jair, os gastos que já houve em função de nós estarmos agora num prédio alugado, e os servidores da casa podem confirmar isso muito bem, porque nós, 11 vereadores, na verdade estamos na casa, no prédio, no espaço onde a Câmara funciona, poucos dias, poucas horas, enquanto os servidores estão todos os dias, todas as horas, tocando o trabalho administrativo. Porque como alguns vereadores aqui já colocaram várias vezes, o vereador ele faz o seu horário muito mais no espaço externo do que no interno. Isso que ainda estou no grupo de vereadoras que muitas vezes está na Câmara, mas mesmo assim, comparando com as horas que os servidores estão, então a opinião pública, de modo geral, infelizmente entende como a Câmara de Vereadores sendo para os 11 vereadores. E a classe política, né, colegas, nós sabemos disso, ela não está com aquele ibope todo na opinião pública. Então, muitos, inclusive, dizem, para os 11 vereadores, que bom, qualquer lugar serve. Só que nós precisamos, sim, e nisso cada um de nós é um agente de mudança e de persuasão, ir explicando o que é a Câmara de Vereadores e para que ela serve, e que ela não é para os 11 vereadores, mas para garantir um dos 3 poderes, o poder legislativo. Então, vereador Jefferson, quando você comenta do Partido Novo, o Partido Novo sempre vai ser contra a economia burra. E não ter uma sede própria para a Câmara de Vereadores é uma economia burra. Nós vamos precisar, sim, num projeto bem pensado, bem estruturado, com visão de longo prazo, com visão de futuro,
porque visão de longo prazo também é um dos princípios do Partido Novo, para que no futuro nós não tenhamos que fazer novo puxadinho, nova construção, nova reforma. Porque eu já passei por uma reforma na minha casa. E, sinceramente, quem já passou sabe que vale muito mais a pena, quando você tem essa possibilidade, construir uma casa nova do que reformar a antiga. Porque, às vezes, o gasto é ainda maior e não fica contento. E falando em economia burra, vereador presidente Jair, e eu disse que o poder público, infelizmente, muitas vezes faz economia burra, e eu não posso deixar de falar que eu, vereadora Nina e vereador Jefferson e os assessores do vereador Rodrigo Livramento estivemos sábado no manifesto dos pais e mães da educação especial. Fizeram um manifesto na Praça Ângelo Piazeira e nós fomos lá prestigiar, porque esse também é um setor em que o poder público está fazendo uma economia burra. Vai deixar de ser terceirizado agora o apoio escolar. Aprovamos a criação do cargo de apoio escolar aqui na semana passada, mas ele ficou longe de ser o que os pais reivindicavam. Novamente, nós teremos um cargo de apoio escolar que, na verdade, ficou meio Frankenstein. Vai se exigir ensino médio, vai se exigir ensino superior, licenciatura, só que vai continuar fazendo as atribuições de um cuidador com o salário do ensino médio e abrindo só 20 vagas efetivas. Economia burra, de novo. Obrigada. Continua aberta a ordem do dia. Mais algum vereador? O vereador Almeida pediu a palavra como presidente da Comissão de Obras. Então, eu concedo para ele os 3 minutos regimental. Vereador Jefferson, Nina, Cirlei, Gadotti, todos fazem parte da Comissão de Obras, que deve, vou ser bem breve aqui, presidente, retornar junto comigo, início do ano que vem, em janeiro, se possível, as tratativas dentro daquilo que é o ideal, né, aquilo que é o possível, com muita responsabilidade, chamando inclusive a participação do próprio Ministério Público, que teve como trâmite já um inquérito com relação à construção desta sede para o Poder Legislativo, e que um ajuste, um acordo feito com o Ministério Público deu-se o arquivamento deste procedimento que estava em curso, com a responsabilidade de tomarmos aí as providências para a construção do prédio do Poder Legislativo. E esta construção, ela se dá, inclusive, com a responsabilidade daquele valor, recurso que já foi desprendido para a aquisição do terreno, que foi feito já há muitos anos atrás. Nós tínhamos, presidente, como o senhor bem sabe, este procedimento junto ao Ministério Público em curso, se não me falha a memória, desde 2016. E a cada ano foi dado passos curtos com relação a este procedimento junto ao Ministério Público, este inquérito. E o último passo que foi dado foi a mudança do endereço antigo, que o prédio estava inclusive condenado, e não tivemos muita sorte. Nós acabamos tendo aí problemas tanto de cunho natural e também problemas relacionados à energia aqui da região, que queimou esse equipamento que o presidente falou anteriormente, e teve só um prejuízo ali já de cara de R$300 mil. Então nós não podemos continuar dessa forma, com responsabilidade, com a participação inclusive do Ministério Público, que é quem fez com que nós até tomássemos as providências para fazer esta comissão e dar início aos trabalhos para a construção do novo prédio. Construção do novo prédio, não, né? Que fique bem claro, a Câmara de Vereadores nunca teve um prédio próprio. Sempre foi algo que foi cedido para a Câmara de Vereadores, né? Nós sempre estivemos de favor ou a favor de alguém. Então,
temos que ter esta conversa. Eu acredito que logo no início do ano que vem nós temos que sentar, definir projeto, definir trâmites administrativos para licitação, recurso, mas claro, com responsabilidade, com a participação do Ministério Público, que é quem fez com que nós tivéssemos esses trâmites em curso hoje, e com a própria comunidade no geral. Seria isso, senhor presidente. Fica aqui o meu comprometimento de forma responsável dar sequência a estes trabalhos. Mais algum vereador na ordem do dia? Muito bem, nós teríamos na sequência agora, de forma protocolar, para dar sequência às discussões e votações, teriam que fazer o registro, mas eu peço que faça-se o registro por intermédio desta presidência, a presença de todos os vereadores na casa participando da sessão. Temos em discussão e votação única o regime de urgência do projeto de lei complementar número 31 de 2022. Está em discussão o regime de urgência. Não havendo discussão, em votação o regime de urgência. Os vereadores que desejam aprovar o regime de urgência mantenham-se sentados, e os vereadores que desejam rejeitar o regime de urgência, por gentileza, levantem-se. Votação encerrada. Regime de urgência aprovado por 10 votos favoráveis. Temos em primeira discussão temos em primeira discussão e votação o projeto de lei 275 de 2022, que será apreciado após a leitura realizada pelo secretário da mesa. Em primeira discussão e votação do projeto de lei 275 de 2022, autor executivo, dispõe sobre a criação das câmaras de transação no âmbito da Procuradoria-Geral do município de Jaraguá do Sul, sobre a transação de créditos tributários e não tributários, bem como a prevenção e a resolução administrativa de conflitos, e do Centro de Orientação e Mediação do SUS no município de Jaraguá do Sul e da outras providências. Em discussão o projeto. Sem discussão. Em votação o projeto. Da mesma forma, os vereadores que desejam aprovar o projeto mantenham-se sentados, e os vereadores que desejam rejeitar o projeto, levantem-se. Votação encerrada. Projeto aprovado por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação única o projeto de lei 346 de 2022, que será apreciado após a leitura realizada pelo secretário da mesa. Em discussão e votação única do projeto de lei 346 de 2022, autor executivo, autoriza o município de Jaraguá do Sul a conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaraguá do Sul, a PAI, e dá outras providências. Em discussão o projeto? Sem discussão. Em votação. Os vereadores que desejam aprovar o projeto mantenham-se sentados, e os vereadores que desejam rejeitar o projeto, por gentileza, levantem-se. Votação encerrada. Projeto de lei 346, aprovado por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação única o projeto de lei 349 de 2022, que será apreciado após a leitura realizada pelo secretário da mesa. Em discussão e votação única do projeto de lei número 349 de 2022, autor executivo,
dispõe sobre o programa de Bolsa Desportiva Municipal no município de Jaraguá do Sul e dá outras providências, e revoga as leis municipais número 7.349/2017, número 7.897/2019, número 8.153/2019 e número 8.345/2020. Em discussão o projeto. Sem discussão. Em votação. Os vereadores que desejam aprovar o projeto de lei 349 de 2022, mantenham-se sentados. E os vereadores que desejam rejeitar o projeto, levantem-se. Votação encerrada. Projeto de lei 349 de 2022, aprovado por 10 votos favoráveis. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, por se tratar de uma sessão extraordinária, hoje nós não teremos a palavra livre. E nada mais havendo, agradeço a presença de todos, encerro esta sessão extraordinária e convoco sessão ordinária para amanhã, dia 20 de dezembro, terça-feira, às 9h30, aqui no auditório da Católica. Lembrando também que hoje à noite nós teremos a nossa sessão de homenagem pelo mês, pelo dia do voluntário, aqui neste auditório. Tenham todos um excelente e abençoado dia.